Por toda a vida, Bobette tratava seus bichos de pelúcia como se fossem pessoas reais, mesmo que não fossem seus brinquedos. Bobette, ou Bob, como sua família chamava, perguntava aos brinquedos de pelúcia se eles queriam brincar com ela. Fazia pequenas camas para eles, colocava-os para dormir e até os acordava em horários diferentes. Seu pai apenas pensava que ela estava sendo uma criança normal e que eles não deveriam se preocupar porque ela ainda era uma criança. A sua mãe, por outro lado, pensava que algo estava errado com Bob. As conversas que ela tinha com as bonecas não pareciam faz de conta, pareciam sinistras, mas todos a chamavam de dramática ou louca. Anos depois, Bob ainda fazia a mesma rotina e ainda falava com eles como se estivessem respondendo. Isso perturbava a minha mãe, vendo que ela era quase uma adulta, ainda falando com brinquedos de pelúcia e sendo assustadora a respeito disso. Bob, por que você ainda fala com essas coisas? Virando a cabeça mais rápido do que era possível, Bob respondeu instantaneamente: eles são pessoas e precisam ser tratados como tal, ou todos nós sentiremos as consequências. Bob não parecia irritada ou triste, mas preocupada e assustada. Bob estava em pânico completo, implorando aos brinquedos para não fazerem nada irracional ou prejudicial. Bob, chega! Pare de falar com essas bonecas, elas não são reais, isso é ridículo. Antes que Bob pudesse reagir, a sua mãe tinha avançado e agarrado os brinquedos, agora desgastados e velhos. Isso vai acabar hoje. A mãe de Bob levou os brinquedos até os latões de lixo no quintal da frente, enquanto Bob apenas olhava pela janela em choque. E ela disse, entre aspas: todos nós vamos morrer. Bobette explodiu em uma crise de riso que era aterrorizante de testemunhar. Seus olhos tão arregalados que você não acreditaria ser possível. Sua boca aberta enquanto o riso ecoava, fazendo com que parecesse mais um grito do que uma risada. O pai de Bob, Big Bob, entrou no quarto dela para ver se ela estava bem. E com certeza, Bob ainda estava rindo. Mas isso era estranho. Ela estava se encolhendo no canto do quarto como se estivesse tentando se esconder. Big Bob sempre foi um pai apoiador. Não importa o quão estranho ficasse, mas isso era pior do que qualquer coisa que ele já tinha testemunhado com ela. Bob, você está bem? O riso parou enquanto a sua cabeça lentamente virava para o pai. Oi, pai, eu vou brincar de esconde-esconde com eles agora. Você também deveria se esconder. Você não quer ser encontrado. Nada mais foi dito antes de Bob entrar em seu pequeno buraco no canto do quarto que estava coberto por roupas e brinquedos, mas grande o suficiente para ela caber confortavelmente. A mãe e o pai de Bob conversaram um com o outro fora do alcance auditivo de Bob. O que vamos fazer, Meg? Por que você tirou os brinquedos dela assim? Porque, Bob, eu não quero que a minha filha seja conhecida como uma aberração. São brinquedos, Bob, brinquedos. Eles têm valor para ela, você não pode simplesmente tirar isso. Você tá se ouvindo? Algo está errado, Bob. Essa não é nem mais a nossa pequena garota. Furioso e confuso sobre o que fazer a seguir, Bob pegou as chaves do carro e saiu de casa com a mulher gritando o seguindo. Mas ele não disse nada. Em vez disso, apenas saiu em silêncio. A mãe de Bob, Megan, estava em lágrimas nesse ponto. Nada a fazer exceto descontar sua raiva na casa até ela não ter mais energia. Era por volta da meia-noite que Megan se acalmou,
provavelmente por causa do consumo de álcool. Percebendo que não tinha visto Bob desde que jogou fora seus animais de pelúcia, ela sentiu a necessidade de se desculpar. Ninguém sabe se foi o álcool ou a culpa que a levou a escada acima até o quarto de suas filhas, mas ela abriu a porta e sentou na cama ao lado do monte que ela assumiu ser sua filha. Me desculpe, querida, você sabe que a mamãe te ama. Eu estava apenas tentando te ajudar, foi pro seu próprio bem. E o que parecia uma desculpa se transformou em a mãe de Bob reclamando de como Big Bob era um idiota e um péssimo marido. Após perceber que sua filha não iria responder, Megan levantou-se e desceu as escadas, onde notou que algo estava errado. Com certeza as luzes estavam acesas antes, certo? Não sabendo se foi um erro seu, Megan tropeçou a escada abaixo e entrou na sala de estar. Acendeu a luz para ver melhor o cômodo. A porta da frente estava escancarada. Seus primeiros pensamentos imediatamente foram para o retorno de seu marido. Bob, é você? Caminhando até a porta, Megan vê que o carro ainda estava fora e fecha a porta. Megan foi até a cozinha para fazer outro copo de vinho e quando entrou na cozinha, notou que não estava tão bagunçada quanto antes. O estrago que ela havia causado na casa era muito evidente, mas não dessa forma. Ela não entrou aqui? Ela limpou enquanto estava intoxicada? Todos esses pensamentos passavam por sua mente até que ela ouviu uma porta se abrir atrás dela. Era o armário do corredor que ficava entre a sala de estar e a cozinha. Isso não era muito preocupante, considerando que a porta havia quebrado durante um ataque de fúria anterior dela. Droga de porta. Ao ir fechar a porta, ela viu algo impedindo a porta de se fechar. Era um dos brinquedos de pelúcia que ela havia jogado fora mais cedo. Era o coelho que sua filha ganhou quando tinha 5 anos de idade. As memórias de sua filha chorando e implorando para levar o brinquedo para casa para que pudesse ter um bom lar trouxeram um sorriso ao seu rosto. No entanto, ao inspecionar mais de perto, Megan notou um estranho fio vermelho no rosto do coelho, perto do seu olho esquerdo. Sem saber o que era, ela puxou o fio vermelho. Era um pedaço curto de linha que você poderia encontrar em um kit de costura. Imediatamente após puxar a linha, sangue começou a escorrer em suas mãos. Em pânico, Megan larga o coelho para ver que, afinal, não havia sangue em suas mãos, estava tudo em sua cabeça. Crianças rindo e correndo podiam ser ouvidas por toda a casa, como se estivessem cercando Megan. As luzes da casa começaram a piscar, as portas se abriam e batiam. Bob, é você? Quase em lágrimas, Megan corre para o seu quarto e fecha a porta, trancando-a atrás de si. Por que ela não pode brincar conosco? Uma voz suave perguntou da escuridão, assustando Megan a ponto de acender as luzes para ver o coelho e outros brinquedos sentados em sua cama. Entre aspas, ela foi a melhor amiga que já tivemos. Nenhum dos brinquedos parecia se mover, mas a voz ainda estava lá, só que dessa vez era mais demoníaca. Vão embora! Vocês não são permitidos nesta casa. A voz de Megan praticamente se quebra a cada palavra. Você está errada. Não compartilhava mais a voz de uma criança, mas sim de uma voz terrivelmente profunda que soava furiosa. Megan viu seu carro entrando na garagem, pensando que estaria segura. Ela correu para a sala de estar e tentou abrir a porta da frente, mas ela não abria. Ela correu para a sala de estar e tentou abrir a porta da frente, mas ela não abria. Ela bateu na janela na esperança de que Bob corresse para dentro para ajudá-la, mas ninguém saiu do carro. Era incerto se havia alguém no banco do motorista.
pista. Finalmente, a luz interna do carro acendeu. Não era seu marido, era uma criatura sem rosto, sua única característica facial sendo um sorriso estranhamente grande que mostrava todos os seus dentes. Com o monstro fora e os monstros dentro, ela decidiu que não iria cair sem lutar. Pegando o que estava mais próximo, Megan se virou e viu uma criatura sombria e grotesca na sua frente, sorrindo. Seu desgraçado! Megan correu em direção ao monstro, balançando a arma em sua mão, o mais rápido que podia. Seus esforços foram em vão. Bob podia ouvir os gritos de sua mãe ecoando pela casa, objetos sendo jogados. Ela simplesmente não conseguia se forçar a continuar escondida. Bob saiu de seu esconderijo e correu escada abaixo para tentar ajudar sua mãe, mas era tarde demais. A criatura segurava a mulher pelo pescoço e ela lutava para se libertar antes que um som de estalo ocorresse e ela ficasse mole. Bob assistiu em horror enquanto a criatura começava a rasgá-la, membro a membro, o som de ossos quebrando, sangue borbulhando e a visão dos olhos de sua mãe fixos nela enquanto ela era devorada. Não querendo o mesmo destino, Bob correu de volta para o seu quarto, não silenciosamente o suficiente, pois o monstro a viu correr. A voz demoníaca agora falava com ela em um tom quase zombeteiro. Bob, onde você está? Queremos brincar com você. Nos livramos da senhora malvada e agora poderemos brincar para sempre. E sempre. E sempre. A voz ficava mais e mais profunda à medida que aproximava, mas não sabia onde ela estava, o que a deixava irritada. Os seus passos eram mais apressados e frenéticos. Tentava atraí-la para fora. Você não nos protegeu, isso é culpa sua. Mas não funcionava, ela não saíra. E foi então que ela ouviu as rodas rangendo de carro que ela tinha aprendido a reconhecer. O seu pai estava em casa de novo. Ela não podia deixá-lo se machucar, mas também não podia sair. Dividida entre tentar salvar o seu pai e não querer morrer uma morte horrível e grotesca, ela congelou, mas apenas por um segundo antes de pensar. É uma armadilha. Bob ficou em seu quarto confiante de que não cairia na armadilha. Ela decidiu que ignoraria todo o som que ouvisse, cada grito, cada voz. Nada a faria sair como tinha feito com sua mãe. Eventualmente, ela adormeceu para não acordar até a parte da manhã. Quando Bob não ouviu nenhum barulho, ela então aproveitou e desceu as escadas lentamente, não querendo ver a cena horrível que tinha visto na noite anterior. No caminho, ela tentava convencer-se de que tudo estava em sua cabeça, mas infelizmente ela estava enganada. No chão da sala de estar jaziam sua mãe e seu pai, ambos meio digeridos e despedaçados. Uma faca estava ao lado deles junto com uma nota, coberta de sangue que dizia: "Nós avisamos você, nós te dissemos, e agora eles dormem para sempre, e você nunca mais." Sobrecarregada de emoções, Bob começou a gritar, mais alto do que jamais havia gritado. Bob correu para o telefone para chamar a polícia, mas estava morto. Então, ela correu para a casa de um vizinho para usar o telefone deles. Quando a velhinha abriu a porta, ela se assustou com a visão de Bob, coberta de sangue e hematomas, e segurando um coelho de pelúcia que também estava coberto de sangue. Ela deixou ela entrar para usar o telefone e conseguiu algo limpo para ela vestir até que a polícia chegasse. Bob foi levada para depor sobre o assassinato de seus pais. Enquanto estava na delegacia, o policial Sr. Jones perguntou a ela o que tinha acontecido naquele dia, e Bob foi honesta sobre tudo. Ou assim ela pensou. O Sr. Jones trouxe uma pequena televisão
televisão e uma fita das câmeras de segurança ao redor de dentro da sua casa. Você sabe o que é isso, Bob? Balançou a sua cabeça negativamente. Bem, isso é a filmagem da câmera da sua casa. Você está disposto a assistir? O policial começou a perceber que as reações e comportamentos de Bob lembravam os de uma criança, mas ainda assim prosseguiu com as investigações. Sim, Bob preparou-se para ver a criatura, o assassino, mas não era como ela pensava. A fita mostrou Bob saindo de casa e voltando com o coelho que ela tanto amava. Depois, Bob andava pela casa enquanto sua mãe estava ocupada quebrando coisas da briga que acabara de ter. Bob entra no armário perto da cozinha e fecha a porta, só para sair quase 6 horas depois quando sua mãe estava na cozinha. Bob deixou cair a boneca e sua mãe a pegou. Bob era quem falava pelas bonecas. Bob era quem perseguia sua mãe pela casa. Bob era quem corria ao redor de sua mãe e ria. E Bob era quem estava comendo seus pais durante a noite, falando com o coelho em seus braços, fingindo e fugindo de monstros invisíveis quando sua consciência parecia voltar. O que mais se destacava é que Bob parecia estar procurando por si mesma, chamando como se fosse outra pessoa procurando por Bob. Mas perto do final da fita, ela foi vista escrevendo uma carta e colocando-a ao lado de seus pais, beijando-os na testa antes de subir para o esconderijo onde ela havia adormecido. Bob Brokencyde, você está presa pelo assassinato de Megan e Robert Brokencyde. Em choque, a garota apenas assistiu horrorizada enquanto todas as memórias reais da noite anterior surgiam. Ela se lembrava de todas as visões, sons que ocorreram, seu desejo de não machucá-los, mas a voz no fundo de sua mente não permitia que parasse. Desculpa, mamãe. Desculpa, papai. A garota se desfez em soluços incontroláveis e se encolheu em posição fetal. À medida que especialistas entraram na sala para descalar a situação, todo o seu comportamento mudou. Bob se acalmou, sentou-se ereta, chegando ao ponto de jogar o coelho que não havia largado todo esse tempo na mesa. Um sorriso surgia em seu rosto. Um sorriso ficou claro que este não era um caso normal. Foi causado por um colapso psicológico. Em algum momento de sua infância ou adolescência, foi traumático o suficiente para criar uma mente e personalidade inteiramente, outras para escapar de ser apenas Bob. Bob foi enviada a um psicólogo para ser avaliada antes do julgamento. Embora o julgamento já fosse mais necessário devido ao fato de que Bob não estava apta a ser julgada. De fato, foi recomendado que ela fosse imediatamente colocada em um hospital psiquiátrico, onde Bob foi permanentemente colocada em uma instalação protegida onde viverá o resto de seus dias, sem nunca saber quem está no comando de sua mente.